Boa noite, pessoal. Entrando aqui uns 2 minutinhos antes da minha amiga, convidada de hoje, a Raira. Nossa primeira live noturna. É estranho porque geralmente nós fazemos 7 da manhã ou 1 hora da tarde. É a primeira às 8 horas da noite, depois do dia inteiro de atendimentos. Quero agradecer a todos que estiveram aqui no sábado, no nosso primeiro despertar. Foi incrível. Nós vivemos momentos muito especiais e as pessoas já estão pedindo aí a segunda edição do Despertar e a primeira edição da imersão. Então eu quero pedir que vocês aguardem. Provavelmente na próxima semana eu devo divulgar essa data. Temos muito trabalho pela frente, né? Boa noite, Guilherme, Anne também tá aí. A Raira deve estar para entrar. Boa noite, pessoal. A nossa live noturna hoje, né? Um pouquinho diferente, geralmente a gente faz mais cedo. Eu tô até estranhando essa luz aqui. Mas foi uma luz até que a própria Anne deixou aqui, né, Anne? Obrigada. Ajudou bastante, porque esse horário à noite aqui escurece bastante o consultório. Muito obrigada pela sua ajuda. É 8h14, a Raira deve estar quase entrando. Vai ser uma alegria para mim hoje estar junto com ela falando sobre esse tema tão importante que é o perdão. É um tema tão importante e tão difícil de ser praticado, né, gente? É desafiador. Todas as pessoas que a gente conversa e tem experiência de falar, né, o quanto que é desafiado no perdoar, no caminhar ou não caminhar junto com a pessoa que te feriu. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, sobre essas dúvidas todas também. Aguardar a Raira entrar. Eu não estou vendo ela aqui ainda, mas ela deve estar para entrar. Eu entrei já um pouquinho antes aqui para fazer o teste também. Graças a Deus, mais uma semana começando. Semana passada, para quem viu, eu estava sem voz nenhuma na segunda-feira na live. Melhorei bastante. A Raira entrou já. Vou te chamar, minha amiga. Glória a Deus. Deixa eu fazer o convite aqui. Raira. Te mandei o convite, minha amiga. Vê se aparece aí para você. Ah, Ei, minha amiga. boa noite, minha amiga. Boa noite, tá tudo bem? Pera, deixa eu ajustar aqui. Ai, ai, ai. Eu falei que é a primeira live noturna, eu tô até estranhando. Aqui é diferente, né, amiga? É muito, porque de manhã, aqui é bem claro, né? À noite não, é bem escuro, mas a Anne que trabalha comigo aqui, que veio fazer a parte da maquiagem aqui, né? Ah, Ela deixou uma luz diferente aqui funcionando hoje. Eu falei, me salvou. que ótimo. Amiga, eu também tenho essa dificuldade com a luz. Aqui em casa também é muito ruim de luz. Mas tá boa a sua aí, tô achando Tá? boa. Então tá bom. E Tudo aí, certo. como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Nossa, feliz de estar aqui com você. Que Também. chiqueza, hein? Ô, gente, pra quem não conhece a Vanessa é minha amiga chique, gente. Olha Oi, isso. gente, chique essa mulher que tá falando comigo, gente. Essa daí eu vou falar que é difícil arrumar um horário com ela, viu? Semana passada, quase um ano depois, nós tomamos um café, né? Graças a Deus E saiu o nosso café. não, interessante que naquele dia do café me veio o tema perdão na hora. Eu falei, gente, assim, tem que ser Amém. perdão, tem que ser Amém. esse tema, Amém. sabe? E eu Amém. creio Glória a que Deus. Deus realmente ele vai falar aos nossos corações e de todos que estão aqui. Você Amém. consegue enxergar quem está entrando e falando coisas? Aí eu não tenho esse hábito. O Consigo. Consigo ler alguns comentários. Eu que posso você subir mais um pouco. acha melhor? Você costuma deixar ativo ou desabilita? O que você acha? Ou eu consigo falar com o pessoal comentando. Se eu entrar numa live que não dá para me comentar, eu fico até triste. Então você vai ficar encarregada de ler o que eles estão falando aí, de repente Sim, tem trazer. coisa que dá pra gente ler, interagir, tem coisa que é só comentário do pessoal falando assim, tô gostando, vocês estão maravilhosa. Bom dia, boa noite, né, turma? Boa noite, Robertinha. Tem uma turma aí, uma Boa galera. noite, pessoal. Boa noite. Sejam Que prazer, minha bem-vindos. amiga. Que prazer, né, falar sobre perdão, mas para começar a falar sobre perdão, acho que não tem como não começar falando sobre amor.
Tá. O amor que move, né, os nossos corações, que nos alcançou, que foi o amor do Senhor, ele nos preenche de tal forma que não tem como o perdão não vir como consequência. Sim. Eu falo que aquele que muito foi perdoado e amado pelo Senhor, ele consegue entender e olhar o perdão e o amor de uma forma diferente. Sim, sim. Eu acho que tudo vai partir do amor, né? Ô, Van, eu vou fixar o tema da live, porque a Cacau pediu para poder fixar. E as Tá, pessoas que entrarem vão saber que nós estamos falando sobre tá, perdão. ótimo. Vocês são chique demais. Eu nem sabia que estava para fixar tema de live, gente. Tá vendo? Tem que aprender muito essa tecnologia aí. Como é que você está fazendo isso? Você escreve e deixa fixo aí no Ó, vou comentário? publicar, aí eu clico aqui. Eu acho que só você vai conseguir fixar. Clica em cima do meu comentário. Você consegue ver meu comentário? Tema perdão? Consigo. Clique em cima dele, segura e vai clicar fixar. Fixar comentário. Boa, Van! É isso aí. Eu aprendo rápido. Você me ensina uma vez, basta. É boa aluna, né? Oi, gente. Nós estamos falando aqui, começamos falando sobre o tema de perdão e a Van está falando aqui o fato de começar falando sobre o amor. Quando a gente entende o amor de Deus, eu acho que a conversa fica mais fácil. Todas as vezes, Van, que eu começo a conversar com uma pessoa que às vezes não tem tanta crença em Deus, está passando por algum tipo de problema, a primeira coisa que eu pergunto é: você acredita na Bíblia? Sim. Você acredita em Deus? Porque eu só consigo começar uma conversa se aquela pessoa fala comigo que acredita. Porque se ela não acreditar, não tem como eu render uma conversa com ela ou chegar em lugar nenhum. E a mesma coisa é a gente agora falando sobre perdão. Para você Sim. que está aqui assistindo essa live, para a gente começar o tema da noite, eu tenho que falar: você acredita no amor, né? Você acredita que esse amor existe? Um amor que vai além do nosso, porque o nosso amor ele é muito interesseiro, né? O nosso amor ele é muito cheio de falha, ele é muito Verdade. seletivo, ele é muito ferido, né? Se você, ai, fulano me feriu, não quer mais conversar porque o amor acabou. Hoje os É, casamentos, né? O casamento, você vê o amor dentro do casamento, ele acaba muito rápido. Será que era amor mesmo? O que era na verdade. verdade? Porque quando a gente entende o verdadeiro amor, Um é que verdadeiro nós amor. vamos conseguir compreender um pouquinho do perdão. Sim. Antes de começar a live, eu estava conversando com a Cacau, porque eu recebi uma mensagem. Eu abri a caixinha de pergunta, né, Van? E a Aham. pergunta que mais se repetiu foi: por que é tão difícil perdoar? Porque é aí interessante isso, né? É difícil nós exercitarmos esse perdão com o nosso próximo. Mas se a gente for aqui para Mateus 6, do 9 até o 15, que é a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, né? Jesus está falando aqui: portanto, quando orarem, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vai um pouquinho mais para frente: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, certo? No Certo. final da oração, pois se vocês perdoarem os homens as suas ofensas, o Pai Celestial também vai perdoar vocês. Se vocês não perdoarem as ofensas dos homens, vocês também não serão perdoados das suas ofensas. Aí, assim, me chama muita atenção porque nós temos muita facilidade de querer receber esse perdão de Deus, né? Da gente achar que a gente é bom em alguma coisa e que Deus precisa me perdoar porque, nossa, eu não sou tão falho assim. Eu não sou tão errado assim. Mas a Sim, medida para o outro é sempre maior, você já percebeu? é lógico, né? Você acha que o seu peso é menor do que o outro, que Sempre. o seu pecado é muito menor do que o outro cometeu com você, né? Nós temos mania de julgar, colocar esse peso, a gente já coloca a nossa balança mais leve. Sim. Na verdade, toda vez que a gente coloca na balança o meu irmão e a minha vida, você já começa com o seu irmão um pouquinho mais pesado. Porque nós temos esse olhar julgador, um olhar que o tempo todo quer condenar, um olhar que somos santos demais, né? Nós Exato. somos perfeitos demais. É, As é. pessoas começam a pegar nessa linha de muita perfeição, de olha como é que eu sou bom, mas Deus, eu só errei. Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga minha e ela falava assim: eu não peco, não, eu erro, cometo pequenos erros. Uai.
Ah, mudou o nome para ela, é Pequenos Erros, né? Erros, era pequenos erros, não era nem pecado, né? Então a gente tem uma mania de analisar a nossa vida e já nos colocar na categoria de sermos santos, né? E aí Santos. Jesus, ele vem em cima dessa palavra aqui que você acabou de ler, né? Esse perdão que nós recebemos, Jesus vem e derrama amor, né? Amor. Derrama amor sobre as nossas vidas e é esse o ponto de partida do perdão. Quando você responde essa pergunta, por que perdoar é tão difícil? Nós vamos destrinchando essa pergunta ao longo da Exato. nossa live. Mas o primeiro ponto é, eu falei, Cacau, por que você acha que é tão difícil perdoar? Ela virou para mim e falou assim, eu não acho difícil perdoar. E eu falei assim, eu também não acho difícil perdoar. Mas é porque uma vez nos foi revelado o amor. O Uma amor. vez que você entende o tanto que você foi amado, o tamanho do perdão que você recebeu, quando é a sua vez, você fala assim, eu ainda estou devendo. Eu ainda estou em débito com Deus. É exatamente isso. Quando a gente percebe a podridão que habita em cada um de nós, o quanto nós somos falhos, pecadores e necessitamos de graça e misericórdia todos os dias, a gente se coloca num lugar de humildade, de reconhecer a nossa falha. E aí você sabe que você não tem dignidade alguma diante de Deus para receber tamanho amor e tamanho perdão. E como que você não vai transbordar isso na vida do outro? Como? Como? A pergunta é por que não liberar? Né? Por que não liberar? O que te impede de liberar esse perdão? Gente, esse tema é um tema muito discutido. Você que é um crente aí, você que é um cristão e tem muitas coisas na sua vida travada, grande parte é falta de um perdão Falta de que está perdão. ali. Né? É falta de um perdão que tem que ser liberado. Eu acho que esse tema ele deveria ser debatido mais dentro da igreja, Mais. Concordo. porque é um tema que causa muito problema, Van. Muito problema. Nós vamos aqui rodando na palavra, vamos discutir na Bíblia, porque eu acho que toda a nossa discussão, bate-papo, tem que É na ser Bíblia, é na fundamentado na palavra. palavra. E na palavra vai nos mostrar que tem grandes complicações na vida daqueles que não perdoam, daqueles que guardam rancor, né? Que guarda, Mas né? olha que interessante, né? A gente fala bastante de Davi, né? Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, certo? Aí você Sim, olha para a vida de Davi, você enxerga em Davi muitas fragilidades. Mentira, adultério, muitos erros Davi cometeu, né? Mas sim. Davi, ele reconhecia essas fragilidades dele e ele colocava diante do Senhor, expunha isso e pedia para que Deus sondasse o coração dele e alinhasse, corrigisse, endireitasse o caminho dele. Ele, Sim, ele reconhecia o quanto que o coração dele necessitava do marido. Senhor. A transformação que a gente precisa, que eu e você que a gente precisa, para saber amar, para saber perdoar como o Senhor quer que a gente faça e ser realmente modelo de cristão, de mini cristos aqui na Terra, a gente só Sim. vai conseguir quando a gente entender que a gente tem que sair de cena para que ele entre. Exatamente. A nossa vida já não é mais nossa, né? É ele que trabalha em nós, é ele que executa em nós. E Davi tinha um coração muito arrependido. Hoje mesmo a gente estava conversando à tarde falando de Davi. Por Olha, que Davi ele é o único homem chamado homem segundo o coração de Deus diante de tanta falha? O problema nosso não é pecar. O nosso problema não é errar. O nosso problema é reconhecer o nosso erro e falar assim, pai, me exato. perdoa. Eu sou ruim mesmo. Eu sou um traste, sabe? Eu sou um lixo. Mas eu te quero, Jesus. Eu quero ficar É, perto. É uma oração muito bonita que Davi vira e fala, que ele diz, Senhor, de tudo que você vai fazer em mim, não retires o teu o espírito. seu Não espírito. afasta de mim. É, Sabe, meu irmão, você é. pode chegar em qualquer ponto da sua vida, mas reconheça e tenha um coração arrependido. Porque é esse arrependimento que vai mover todas as Você coisas, falou um ponto né? Aqui muito tá importante, né? Primeiro ponto de partida, arrependimento. 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 Deixa eu ler um comentário aqui. É muito difícil, perdão. Uma pessoa que te machuca muito. Olha, a gente sempre. Você pode também falar com mais propriedade. Vanessa, ela é psicóloga, atua há muito tempo. Gente, é psicóloga de alto padrão, tá? Vocês estão tendo aqui, ó, o luxo. Live com a Vanessa. Para com isso! Gente, Aqui, fazer live com valoriza amigo a é isso, né, Vanessa. gente? Amiga, você
pode falar com mais propriedade dessa questão sentimental, mas o Sim, ser humano, ele é muito ferido. sim, E a gente nunca vai conseguir apagar o que uma pessoa fez com a não. gente. Então, o fato do nosso ego ser tão elevado e a gente ficar sentido, porque quem tem que liberar perdão foi ferido, foi ofendido em algum ponto. Sim, Então, o sentimento, ele vem e fala mais alto, né? E aí você fica assim, mas me machucou demais. Mas meu pai me abandonou, Raira. Você não sabe o que é isso. é, Ah, é. mas a minha mãe, ela me deixou. A minha mãe me trocou. Ah, mas o meu irmão lá, ele fez isso comigo, ele me roubou. A dor é grande, eu não quero anular sua dor, né? A dor, ela é legítima, ela é certa. Só que quando se trata de perdão, o amor, ele entra e ali ele vai curando essa ferida, vai Exatamente. amenizando, forrando ali o barraco Porra no barraco. para você liberar esse perdão, né? Mas é interessante Mas é- que você falando sobre isso, quando o nosso coração está ferido, né, está machucado, eu falo que a ferida aberta, ela faz com que a gente acabe sangrando em todas as relações. Então, a sua lente, ela fica tão suja que você vai olhar para todas as relações que você tem com aquela sujeira. Então, assim, a falta do perdão, ela vai trazer mágoa, ela vai trazer rancor, ressentimento, raiz de rejeição, tem N problemas que estão dentro do nosso coração e que precisam vir o quê? A luz. Então, eu tenho que confessar diante do Senhor que meu coração está assim. Eu tive uma situação muito pontual, recente. Eu fui ferida por uma pessoa que me magoou muito. E o meu coração estava ferido, eu não estava entendendo por que o meu coração continuava ferido com aquela pessoa. E eu orando e sendo, né? A gente tem que ser referência naquilo que a gente prega e vive. Então, a primeira que é aprovada somos nós duas. A gente vai ter logo, logo uma provinha desligando a live para ver se a gente vai praticar aquilo que a gente está ensinando aqui. Sim, Eu estava sim. fazendo uma live de comunicação e dentro da live de comunicação, umas 4 semanas atrás, eu acho, ou mais, surgiu esse tema do perdão. Terminei a live, Raira, foi automático o Espírito Santo ministrar no meu coração que eu tinha algo mal resolvido ali com essa pessoa. Meu Deus. Aí terminei a live, eu tinha um tempo de me ajoelhar aqui, que eu sempre faço isso com frequência no consultório, então aí ali eu orei, me quebrantei diante do Senhor, confessei como estava o meu coração, que eu não queria aquele coração do jeito que estava. E o Senhor falou assim para mim: procura essa pessoa. Procurei a pessoa, marquei dela vir aqui, ela veio, sentou aqui na minha frente, e aí eu falei para ela: olha, não estou chamando você aqui para que você me explique, justifique, ou para dizer que eu tenho razão, mas eu preciso expor o meu coração para você. Dentro do meu Uau. coração existe mágoa, existe ressentimento, existe uma expectativa que foi frustrada, mas quem errou de ter essa expectativa frustrada fui eu. Eu depositei em você uma expectativa frustrada. A culpa não é sua, ela é minha. Porque a minha expectativa tem que estar no Senhor e não naquilo que a pessoa vai ter para me suprir. Ninguém vai me suprir que não seja o Senhor. A pessoa regalou um olhão assim para mim e falou: eu nunca vi ninguém fazer isso. Sabe? Louco, louco. Tipo, é assim. E aí ela me pediu perdão. Não, mas me perdoa. Eu falei: não, não precisa me pedir perdão. Você não está entendendo o que a gente está vivendo aqui. Eu já confessei diante do Senhor. Estou confessando diante de você porque eu reconheço que eu preciso de cura. Nossa. Porque Você acabou de responder uma pessoa que falou isso. A pessoa falou justamente isso aqui, escreveu no comentário. Raira, eu quero liberar perdão, mas o meu coração tá ferido, tá doendo, eu não sei mais o que eu faço. É isso que você fez. É confessar que ela já identificou a ferida dela, o coração dela tá mal. Ela ficou ofendida. E aí você falou o restante, passo a passo aí. O que a pessoa vai fazer? confessa diante do Senhor em primeiro lugar. Rasga o seu coração diante dele. Expõe que o seu coração está daquele jeito e que você reconhece que um coração desse jeito te impede, inclusive, de se relacionar com ele em primeiro lugar. A nossa relação com ele fica prejudicada quando o nosso coração está sujo em primeiro lugar. Consequentemente, nas outras relações, porque não é só a pessoa que te machucou, muitas das vezes ela nem sabe que você está ferida. Sim, Porque na maioria das vezes a gente nem convive com a pessoa mais, né? exato. Aí o que acontece? Você tem que chamar essa pessoa para conversar. Aí eu falo que o Espírito Santo ele é nosso sinalizador. Nesse caso específico que eu passei, foi uma direção muito pontual que Deus me deu. Procure essa pessoa.
Mas não são todos os casos que a gente vê também ser dessa forma. Sim, Entende? sim, sim. Procurar a pessoa vai ser a sua relação com o Senhor vai determinar. O Espírito Santo vai direcionar para você, olha, se você vai orar, confessar diante do Senhor e termina aí, ou se você vai ter que ter uma conversa com essa pessoa. Eu, Vanessa, sempre vou aconselhar as pessoas a conversarem. Quando você expõe, né? Fica muito mais claro, você joga as cartas na mesa e fala assim, Fica leve. Porque tá você tudo para bem. com aquelas relações, sabe, Raira, superficiais que existem. Porque se eu Sim. tenho um problema com você, eu preciso sentar com você e falar. Eu não posso ter aquele tipo de comportamento que a gente vê a maioria ter, que é, tá com um problema com a Raira, conta para 14 pessoas, menos com a Raira. E às vezes nem eu tô sabendo do problema, né? Exatamente. Exato. Ô, Van, eu já recebi pessoas que viraram pra mim do nada e falavam assim, Raira, eu quero te pedir perdão. Eu falei, tá, mas por quê? O que que aconteceu? Ah, eu fiquei com raiva de você e achei que você passou perto de mim, não me cumprimentou, que eu estava com raiva de mim, fiquei com raiva, falei mal de você. Parabéns, nem me contou. O problema é que hoje nós estamos numa geração mais carente, sabe? Uma geração muito ferida, que tudo Muito. fere, que tudo magoa, que tudo se É, chateia e é. não criou-se o hábito de conversar, É a de colocar conversa. as cartas, né? Falta diálogo de oração com Deus para expor o coração e Sim, falta diálogo com as pessoas que a gente se relaciona. sim, é justamente isso, Van. Precisa, não adianta. A Não gente tem fica como. fazendo de conta que está tudo bem. Até quando a gente vai viver de uma forma superficial? Até quando? Até quando? Não Ah, tá tudo tem. bem. E não tá tudo Levanta. bem. Ô, Van, tem um caso aqui, o pessoal vai abrir depois, né, Van? A gente abre para perguntas depois, a gente vem respondendo perguntas depois, para não ficar cortando aqui a live. Talvez você vai contar algo muito importante, você quer uma ajuda para uma área específica e a gente não vai ver, não responde de imediato. Mas no final a gente abre a caixinha de pergunta, vocês mandam Combinado. a pergunta e a gente vai respondendo. Mas teve uma moça que é a Dani. A Dani teve a mãe dela faleceu tem há uns 75 dias, mais ou menos, quase 80 dias. Se eu estou enganada, me corrige, Dani. E ela soltou aqui que ela não consegue liberar perdão para a pessoa que atropelou a mãe dela. Pesado, né? Uau. A gente estava na célula ontem, no pequeno grupo, e Aham. é interessante quando um tema vem, parece que todas as conversas falam sobre isso, né? Sobre perdão, 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 perdão. E aí ontem, né, nesse pequeno grupo, nós falamos sobre isso, sobre um caso grave que aconteceu recentemente numa escola, que parece que uma pessoa atropelou e morreu um monte de criança, não sei se você ficou sabendo. Não. E aí os pais deram entrevistas muito revoltados com essa pessoa que tinham perdido os seus filhos nesse acidente, crianças que morreram. E aí teve um pai que gravou chorando, dizendo que ele perdoava essa pessoa. Nossa. O pai perdeu o filho e ele liberou perdão para essa pessoa que matou o filho dele. Então eu Uau. falo que, gente, a medida do perdão, a gente nunca vai estar preparado para ter o coração igual ao de Deus, porque Deus ele não vê como a gente vê, ele não sente como a gente sente, ele não enxerga as pessoas de acordo com o erro delas. O mesmo amor que ele tem por nós que estamos na presença dele e que temos uma responsabilidade de carregar o nome de cristãos, ele também tem por aquele perdido que nem sabe que ele existe, por aquele que está ali traindo, adulterando, matando, roubando. Ele é amor, nada muda quem ele é. Sim, eu acho que uma coisa que talvez ajudaria essa minha irmã, a Dani, é ela pensar que ninguém sabe o que aconteceu no dia dessa pessoa. Ninguém sabe a família, ninguém conhece a estrutura, o porquê que saiu dessa forma, o porquê que estava correndo nesse tanto. Então tem todos os fatores por trás. Ninguém acorda do dia para a noite sendo mal. Ninguém Não, acorda saindo de casa falando assim, ah, vou atropelar alguém hoje vou e quero matar alguém matar alguém. hoje, né? Não, por normalidade, ele não vai fazer. Então, com toda certeza, foi vítima de outras vítimas e debaixo ali de uma ação talvez demoníaca, ninguém Sim. sabe, né? Mas, ô Dani, não espere sentir o tempo, né? Ah, hoje eu quero sentir vontade de perdoar esse cara. Não. É Porque decisão. é decisão, é É decisão. Você decide, decisão. O né? perdão ele é interessante. Eu vou até contar um testemunho. Deve ter te contado esse testemunho, ou não? Do perdão mais difícil da minha vida, que foi a minha avó por parte de pai. Não, não sei não. Foi o mais difícil da minha vida, foi ela, porque era o perdão mais enraizado que eu tinha, a falta de liberação de perdão que eu tinha no meu coração.
até, sei lá, os meus 27 anos de idade. E eu me converti com 27, eu tinha 29, tinha 2 anos de caminhada com o Senhor, eu fui para um retiro, chamava Radicais Livres da Videira, não sei se você conhece. E lá Não. eles faziam um retiro de 3 dias seguidos e lá eles trabalhavam muita cura. Então, você é recém-convertido, você vai lá e assim, o objetivo realmente é tocar nas dores para que você traga ali a luz e o Senhor possa entrar com cura. Aham. E eu me lembro que teve um momento que pedia para a gente sondar o nosso coração, e naquele momento eu entreguei ali o meu coração em relação à minha avó. Eu falei assim, Senhor, eu sou essa pessoa aqui que caminho contigo, que sou usada na vida das pessoas, mas não tá bom meu coração, me ensina a amar e perdoar essa mulher, porque sozinha eu não consigo. Eu nem falei vó, falei essa mulher. Porque assim, se ela estava na sala, eu ia para a cozinha. Se ela ia para a cozinha, eu ia para o quarto. Era assim, sabe? Fugindo, gato e rato. Aham. Não tratava mal, mas eu também não queria proximidade. Naquele dia, Raira, parecia não, eu tive ali uma visitação do Senhor de uma forma incrível. Parecia que o meu coração ia sair do meu peito, de bombardeando, assim, pá, 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 sabe? Mas eu sabia que algo estava acontecendo no meu coração naquele dia, através de uma decisão que eu tive. Meu Deus. Passaram-se 6 meses, eu me vi cuidando da minha avó, ela fraturou o fêmur, e eu me vi amando a vida dela, cuidando, alugando cadeira de rodas. Aí eu pensei, tô bem doida, tô amando essa mulher, que coisa maluca. Aí o Senhor falou comigo assim, você não me pediu? Eu fiz. Meu Deus. Eu Meu passei Deus. os 2 últimos anos dela em vida, cuidando, amando, honrando, até reconheci corpo quando faleceu, cerimônia, escolher Tudo. louvor, tudo isso eu cuidei até o final. Então, assim, o nosso posicionamento, a nossa decisão, a gente não tem noção do quanto que o Senhor só precisa que a gente abra a boca e seja sincero para que Ele faça no nosso coração uma limpeza. Sim, sim, tem que haver essa sinceridade nossa para com Deus, porque, gente, é normal você sentir raiva da pessoa que te ofende, é normal você não querer liberar perdão, porque nós não gostamos de ficar no prejuízo. Mas uma vez que você conta para o Senhor, fala, Deus, esse é meu problema, essa é a minha dificuldade, o que que o Senhor pode fazer para mim? O Senhor, Ele entra, olha para você, Ele gerou uma oportunidade. Não, Foi uma uma oportunidade. oportunidade. E era algo tão enraizado que eu tinha memórias com 4, 5 anos de idade, Raia. Eu tinha memórias com Olha, 4, 5 anos de idade, dela trocando sal por açúcar para prejudicar minha mãe, essas coisas, sabe, de meu criança. Deus, meu E o Deus. Senhor Aham. limpou, a gente escreveu uma nova história, assim, uma coisa linda que eu vivi de Glória uma a forma Deus. prática. Então, você que está assistindo a gente, é possível sim. Você tem um coração transformado, um coração capaz de amar e de perdoar, igual o Senhor quer que a gente faça, mas é uma decisão diária de obedecê-lo. Até Sim. eu atendi uma pessoa agora, pouco. É interessante, porque a Bíblia, ela cabe do início ao fim dela para as nossas vidas. Mas por que a gente quer fazer dela, muitas das vezes, um amuleto que eu quero abrir só naquilo que é conveniente para mim? Aquilo que me confronta, eu não quero. Aquilo que me confronta, não é para mim. Imagina essa palavra, não. Essa eu não aceito, não. Essa eu não aceito, essa não é para mim. É self-service, né, Van? É um evangelho self-service. Você A vai pessoa escolher o pega que só você o que ela quer. quer. Olha, Só o que ela quer. Raira, olha, é interessantíssimo, porque eu vim tão quebrada para Jesus, eu fui quebrada em todas as áreas, né? Achei que ia morrer, assim, testemunho de. Qualquer dia eu vou fazer uma só do meu testemunho para contar. Bora, bora. Vamos fazer um testemunho. Você vai contar o seu, eu vou contar o meu, porque a gente vai abrir aqui para o povo ver que. Vamos, Para o vamos. Senhor, para o povo ver que o Senhor muda histórias. Muda Porque eles olham completamente, para amiga. a vida da gente e acham que a vida da gente é o que a gente está vivendo hoje só. Mas tem Nasceu coisa. assim. Nasceu assim, não É, nasceu, gente. não. Não é. O Senhor, ele muda realmente a nossa essência, ele muda o nosso interior, ele Sim, transforma as nossas histórias. Mas é sim. muito interessante porque eu fui quebrada no físico, no emocional, no financeiro, em todas as áreas, em todas elas. Mas eu lembro que eu fiz uma oração para o Senhor que foi a seguinte: Senhor, eu não sei quem o Senhor é e o que o Senhor quer de mim, mas se o Senhor tem um propósito na minha vida, me mostra quem o Senhor é, que eu vou te obedecer. Amém. E a palavra que entrou no meu coração, a primeira, adivinha qual foi? Que todo mundo detesta, mas que para mim eu amo essa palavra. Qual? Deuteronômio 28, da obediência. Esse coloco diante de ti? Não, obediência e maldição.
que começa a falar. A bênção e a maldição. Isso, Escolhe. isso. Escolhe qual que você vai seguir. Para mim, Aham. aquilo entrou no meu coração com tanto amor, eu senti de Jesus com aquela palavra, que para mim, eu não enxergava a segunda parte, eu só enxergava de cima. Se eu obedecer, se eu obedecer, se tão somente eu obedecer, Amém. eu vou ter uma vida transformada por Ele. Glória a Deus, Eunice. E aí eu comecei a me mover em obediência em tudo, de uma obediência radical mesmo, sabe? E não de uma obediência imposta por pessoas. Você não pode isso, não pode aquilo. Não! Uma obediência de você entregar mesmo a sua vida e falar, olha, de hoje em diante não sou eu mais que vivo. Se é Cristo que vive em mim, então me mostra o que é isso, o que é Espírito Santo, o que é esse negócio que eu não sei o que é. Governe a minha vida, Deus. Exatamente! Mas assim, eu sempre falo para as pessoas que no início foi muito difícil, porque eu tinha uma racionalidade muito grande que me impedia, sabe? Uma racionalidade de entender tudo, de querer, sabe? Queria tudo muito bem explicado, detalhado, né? Tudo fazendo sentido, né, Van? Exato! Aí quando eu entendi que ele queria que eu entregasse todo o meu coração para ele, para que ele fosse à frente me mostrando qual era o caminho, nossa, aquilo tirou um peso de mim que eu falei, uau, a parte difícil é dele, não é minha. Você é só confiar e entregar. Exato. Eu falo quando eu tenho Deus, ainda bem que não é todo mundo que descobre esse lugar, porque senão eu teria que dividir o meu. Porque a gente confiar em Deus é bom demais. Sabe, entregar a vida para Deus é muito bom. Sabe, você tem alguém que sabe o caminho, alguém que conhece a estrada, sabe o caminho. Ele é mestre nas direções e ele conduz. É só você entregar e falar assim, pode dirigir a minha vida. Né? É muito prático. Ô, Van, eu separei aqui um versículo para a gente ler, falando sobre essa parte do perdão. Qual? Que eu acho que pode ser que vai clarear para muita gente aqui. E aqueles que até hoje falaram assim, ah, eu não consigo perdoar, não dá para perdoar, vai falar assim, agora eu tenho que perdoar. Que é Mateus 5, Mateus 5, 21. Quando Jesus está lá no Sermão do Monte, ele vai falar o seguinte, um dos ensinos que ele fala é o ensino sobre a ira. Ele vai falar, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Ele fala assim o seguinte, vocês ouviram, está se remetendo à lei. Sim. E aí depois ele vai falar lá no versículo 22 o seguinte, eu, porém, é como se ele dissesse, olha, em uma atualização, eu lhes digo que basta se irar contra alguém para que você esteja sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se vocês estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta no altar. Vá, se reconcilie com essa pessoa e volte e se apresente com sua oferta. Gente, é louco. É louco. Jesus virou e falou o seguinte, vocês ouviram o que os seus antepassados disseram. Ele está se remetendo à lei. A lei falava que aquele que mata, esse comete ali um grande pecado. Esse cometeu homicídio e está sujeito a julgamento. Ou seja, vai para o inferno. Matar é um pecado. Deus vira e fala assim, eu vou comparar agora, eu porém vos digo. Tô dando uma atualização para vocês, viu, galera? Antes era matar. Agora aquele que se ira, aquele que não perdoa, aquele que chama o seu irmão de estúpido. Jesus, ele começa a equiparar homicídio e falta de perdão no mesmo nível. A mesma coisa. A ira com seu irmão do mesmo jeito. Mas é interessante, é interessante isso que você falou, porque acho que é bem em Mateus, acho que 5 também, ou é 4 ou 3, não sei, que fala que Jesus veio para cumprir toda a lei. Ele veio para cumprir toda a lei, a nossa responsabilidade é maior, porque a raiz do nosso coração, se você já estiver intentando ali contra o teu irmão, você já está pecando. Exatamente. Gente, Jesus, ele sobe o padrão demais. Ele sobe muito o padrão. E eu vou falar com vocês uma coisa. Quando ele coloca isso aqui para nós, ele está dizendo que o seu relacionamento na horizontal com o seu irmão implica diretamente o seu relacionamento na vertical para com Deus.
Foi o que você começou lendo pra gente, Mateus 6, Foi a oração do 6. Pai Nosso. Se vocês não perdoarem, o vosso Pai também não vai perdoar vocês. E quando a gente chega em 1 Pedro, deixa eu ver, 1 Pedro 3,7 vai falar que o marido, ele deve tratar com honra a sua esposa, ele deve cuidar bem da sua esposa, porque se ele não honrar o cuidado com a sua esposa, as suas orações não serão ouvidas. É forte, né? Se você tiver aberto, eu não abri não, mas é 1 Pedro 3,7. 3,7? É. Peraí. 1 Pedro 3,7. Vamos lá. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha como é que isso é forte. Olha como isso é forte, gente. Deus está falando o seguinte, olha, vocês maridos, conserte, trate bem a sua esposa, honre ela, porque o seu relacionamento na horizontal interfere no seu relacionamento na vertical. Na vertical. Tem gente querendo viver uma vida linda com Deus, mas o relacionamento é só ele e Deus. Porque se coloca um irmão na jogada, não consegue conviver, não consegue perdoar, não consegue tratar bem. Gente, eu vou falar com vocês uma coisa. O nosso relacionamento com Deus, ele conta muito. Porém, o nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso irmão, implica diretamente. Na forma como Deus vai nos ouvir. É interessante, né? Porque se você for parar para pensar, alinhamento vertical nosso com Deus e aqui na horizontal com os nossos irmãos, né? A realidade que a gente tem acompanhado é uma realidade problemática nos dois eixos. No eixo com Deus e no eixo com os nossos irmãos. Por quê? Justamente por nós não esquadrinharmos os nossos corações como a gente deveria fazer. Aí a gente vive uma vida mais focado no erro do outro, na vida do outro, do que no nosso próprio interior. A minha vida não está fluindo. A grama do vizinho é sempre mais linda do que a nossa. É como se como se você olhar para a vida do vizinho e fosse resolver o quê na sua própria vida? Nada. Nada. Né? E aí você gasta tempo com isso e perde tempo de alinhar o seu coração e de perceber, mas poxa, o que está acontecendo aqui dentro que está me impedindo de fluir no Espírito Santo como eu deveria, de ter uma comunicação direta? Ah, o Senhor não fala comigo, o Senhor não fala comigo. É que a gente mais escuta, né? Não fala comigo, não fala comigo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Ele é santo e nós precisamos aprender e entender que santificação não faz parte da nossa jornada. Sim. Um coração sujo, cheio de entulho, cheio de lixo, de mágoa, de rancor, de ressentimento, de justiça própria. Como que vai fluir com Deus de uma forma positiva? Não tem como. Não tem como. Como que vai fluir nos relacionamentos? Vai sempre se achar o coitado da história, o outro sempre vai ser o causador do problema, nunca ele erra. Sempre é o outro, sempre é o outro, sempre é o outro. Eu sempre parto do seguinte ponto, sabe, Rara? Quando eu entendi o que é ser cristão, eu sempre puxo a responsabilidade para mim. Autoresponsabilidade. Eu sempre puxo para mim. A pessoa pode me ferir, pode me machucar, ela pode falhar, mas eu não me preocupo com o que ela fez. Eu me preocupo comigo. É isso aí. Eu me preocupo comigo, o que é que eu vou fazer com aquilo. Qual que é a sua resposta que você vai dar mediante a Qual que é situação? a resposta que eu vou dar? Ou se eu passei por determinada situação, aonde eu deixei muitas das vezes a desejar, aonde a Vanessa precisa melhorar. Se tem algo doendo ainda em mim, eu tenho que colocar isso diante do Senhor e falar, Senhor, me torna madura o suficiente, madura na fé, porque a gente tem que ser maduro na fé, porque esses mimimi não dá mais tempo, gente. Não tem como. Não tem mais tempo de mimimi, tem um monte de gente sofrendo, precisando de ajuda, precisando que se levantem cristãos maduros, que possam estender a mão para o outro. Só que eu só consigo fazer isso com maturidade quando eu deixo de lado o meu ego, quando eu estou com as minhas feridas curadas, aí sim eu consigo me levantar e enxergar o propósito pelo qual ele colocou nas nossas vidas. Sim, sim. E não é um passo de mágicas, né, Raira? Não é um passo de mágicas. Não vem com estralar de dedos, é relacionamento. Você falou do versículo que sem santificação ninguém vê a Deus, mas antes desse versículo, ele vai falar assim, o início do versículo é seguir a paz com todos. A paz com todos. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então, tipo assim, antes de você ser santo, viva bem com o seu irmão.
Vive em sabe? paz, né, com o seu irmão. Viva em paz com ele. Tem um episódio também em Malaquias que ele vai falar assim: olha, o povo estava oferecendo sacrifício para Deus e Deus vira e fala assim: eu não recebo a oferta de vocês. Vocês estão aqui ó, com as mãos levantadas, mas o coração de vocês está sujo. E ele vai falar assim: porque Deus foi testemunha entre você e o seu primeiro casamento. Você não honrava sua esposa, você não cuidou dela. E ele vai falar, depois vocês leem, gente, está em Malaquias 2:13. É forte. É sensacional. Porque hoje, dentro da igreja, você vai no domingo, é uma coisa linda, é um espetáculo maravilhoso. Você vê todo mundo com a mão levantada ali. E eu fico pensando, Deus falando assim, não tô te ouvindo aqui, ó. Não, 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 não. Não tô. Sabe? Se Deus tiver um pouquinho do meu senso de humor, eu acho que ele deve estar assim, não, 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 não. Gostei dessa. Porque você vai ter que imaginar isso. Toda vez que você falar assim, não libero perdão pelo meu irmão, É. tô com raiva do meu irmão, porque tem gente que enche a boca pra falar assim, tô com raiva daquele cara, tô com raiva, tô com ódio dele. Meu filho, isso só vai gerar pra você um tumor, uma doença na alma, uma crise de ansiedade. É só problema pra você. Eu falo que quem não libera perdão, segura a brasa na mão. Exato. Você põe um copinho de veneno e você faz assim, ó. Aquele traste vai morrer. Eu sei que tá tomando veneno. Morre é você. É isso, né? Mas olha, eu queria que a gente tivesse mais tempo, mas se você permitir, a gente podia marcar uma segunda. Vamos, sabe? Claro. Uma segunda, e até mesmo que a gente deixasse perguntas para responder para as pessoas, uma mais interativa, de repente, respondendo perguntas direcionadas, sabe? Sim, talvez a pessoa abre e coloca a situação dela, podemos colocar perdão 2. Perdão 2, e aí a gente vai responder as perguntas. Sim, claro. Eu acho que é bem interessante, mas eu gosto bastante, sabe? Aqui no meu consultório, você já viu que na parede eu tenho 1 Coríntios 13, né? Do 4 ao 7. E aí fala do amor, né? Que o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria. E eu sempre falo para as pessoas fazerem o seguinte exercício: no lugar da palavra amor, colocar o nosso nome. Então, a Vanessa é paciente, a Vanessa é bondosa, a Vanessa não inveja, não se vangloria. Aí eu olho assim, todos os dias quando eu estou atendendo, eu falo, Vanessa, como é que tá o seu coraçãozinho? Como é que tá esse coração? Tá bonito assim mesmo, né? Ou tá precisando de um alinhamento aí? Então, todos os dias, esse coração, gente, só é possível com entrega, com rendição a Cristo. Ele não vem com propriedade humana, não. A nossa carne, ela sempre vai gritar e vai ser falha. Vai ser contrária a tudo isso, a nossa carne. Só que quando nós temos o nosso melhor amigo, né? O Espírito Santo, que habita em nós, né? Que ele é o agente de transformação do nosso interior ali, você dando lugar a ele e não alimentando a sua carne, que é uma escolha também, né, Raira? Tudo é escolha. É escolha. Tudo é escolha. É impressionante como tudo se resume à escolha. É o que você quer, na realidade. Você quer alimentar a sua carne, você vai ser mais carnal. Você quer alimentar o seu espírito, você vai ser mais espiritual. Ô, mãe, e perdão é questão espiritual, tá? Tem gente que acha que perdão não é espiritual. Gente, perdão é uma questão espiritual. Sim, totalmente, então, gente. Entenda isso. E eu creio que, em nome de Jesus, aqueles que ainda estão feridos, eu quero orar também pela Dani. Nós vamos orar, não vamos? Vamos, né? Claro. Opa, amém. Nós não queremos sem oração, não, Então, nós vamos orar por esses corações feridos, pessoas que talvez aí tem muito tempo que está guardando rancor, tem aí essa dificuldade de liberar perdão, porque eu creio que é espiritual e hoje algumas barreiras vão começar a cair em nome de Jesus. Tem a nossa parte, que nós vamos entrar como autoridade espiritual, amém, mas tem a sua parte de se posicionar. Exato. De falar assim, a Mara falou, a Vanessa falou, é isso e pronto. Vou decidir aqui perdoar. E depois eu resolvo com os meus sentimentos, né? É isso. É isso, então vamos orar então, Aira. Vamos fazer diferente. Eu estava até interessante, porque as lives que eu faço geralmente, ou eu oro ou outra pessoa ora, né? Mas eu acho que nós duas, vamos orar nós duas. Eu oro, depois você ora, a gente finaliza, amém, e vamos deixar o Senhor mover. Amém? Claro, então, vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Obrigada. Agradecer ao Senhor porque nós sabemos que esse coração capaz de amar, de perdoar e de ter misericórdia, Pai, com os erros dos nossos irmãos e com os nossos. É só o Senhor que pode nos ensinar a ter, Pai. Sim. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que cada palavra que saiu aqui das nossas bocas, toda essa direção que o Senhor nos deu aqui sobre esse tema tão importante que é o perdão, que essas palavras sejam
geradas em cada coração, a começar do meu, a começar do coração da Raira também, Pai, Amém. como prática das nossas vidas, Pai. Que nós tenhamos um coração perdoador, um coração que saiba amar o nosso próximo como o Senhor nos ama. Pai, nos ensina, nós precisamos do Senhor, Pai, em todo tempo, nos orientando, nos capacitando, segurando pelas nossas mãos, nos dando, Pai, a cada dia mais da Tua presença, Pai. Assim como o Davi falava, Pai, que não retirasse dele o Teu Espírito, nós pedimos, não retira de nós o Teu Espírito, Pai. Em nome de Nós Jesus. precisamos, Pai, do Senhor constantemente nas nossas vidas, para sermos transformadas, Pai, para sermos curadas, saradas e nos levantarmos. Nos levantarmos nessa geração, Pai, como instrumentos do Senhor. Eu quero clamar ao Senhor, Pai, nessa noite, por essas pessoas que estão aqui na live, por cada coração que está aqui, por cada família representada, Pai. Se existe, Senhor, falta de liberação de perdão em casamentos, em relacionamentos de mãe e filho, Pai, amigos, Senhor, em nome de Jesus, traga, Pai, a memória dessas pessoas. Amém. Traga, Senhor, uma consciência verdadeira dessa liberação de perdão, dessa limpeza de coração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que se levante aqui também no nosso meio, nessas pessoas que estão aqui, Pai. Pessoas posicionadas para pregar e para viver a Tua palavra, Pai. De uma forma prática, Senhor. Como testemunho vivo de quem o Senhor é, Pai. Senhor, nos ensina. Nos ensina a cada dia, Pai. Guarda os nossos corações, Pai. Contra os falsos ensinos, contra os enganos desse mundo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida da Raira, Pai, dessa amiga que o Senhor me deu, pela vida da Cacau também, que caminha com ela, Pai, junto. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Obrigada. Que seja o Senhor conduzindo as nossas vidas o tempo todo, Pai. Amém. O tempo todo. Nós sabemos que nós não temos nada para oferecer para essas pessoas, Pai, mas o Senhor tem muito. O Senhor tem muito a fazer, Pai. Conta conosco, Pai. Nós abrimos o nosso coração e te pedimos em nome de Jesus, Pai. Faça a tua vontade no nosso meio, Pai. Faça a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero concordar com essa oração, Deus, e pedir ao Senhor que já vai fazendo cair por terra todas as muralhas, Deus. Todas as barreiras que foram levantadas, armadilhas que Satanás colocou, meu Deus, para que a ira virasse um ódio, virasse, meu Deus, uma ferida dentro de cada coração, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos frustrados, Pai, todos os planos do diabo, tudo aquilo que ele gerou, Pai, de oportunidade para essa pessoa ficar com o coração ferido. Nós lançamos por terra agora em nome de Jesus. Pai amado, nós entendemos que no nosso relacionamento na horizontal, ele interfere com o nosso relacionamento na vertical. Então, nessa noite, vai lembrando, Pai, nós de situações, de momentos, de pessoas que nós precisamos liberar perdão, que precisa ser perdoado. Meu Deus, talvez que nos feriu e nós guardamos, isso tem gerado doença, isso tem gerado ferida, Pai. Quantas pessoas no nosso meio estão feridas, Pai, por conta de uma palavra que recebeu. Então, em nome de Jesus, Pai, vai trazer na memória agora e que ao terminar essa live, essas pessoas começam a se posicionar, mesmo sem sentido, Pai. Sem sentir, elas vão liberar perdão, porque assim, Deus, nós também receberemos o Teu perdão, Pai. É uma condicionante. Se nós perdoarmos, seremos também perdoados. Pai, quantos estão afastados do Senhor nessa hora porque está aí com o coração travado? Meu Deus, ajuda. Da mesma forma como o Senhor gerou uma situação para Vanessa, liberar um perdão, Deus. Meu Deus, libera que agora é um mover celestial, um mover do céu, Pai, para já inundando os corações, Pai. Meu Deus, nós entendemos que isso é causa espiritual. Por isso nós queremos lutar com as armaduras certas, Pai. Nós queremos nos posicionar da maneira correta, Deus. Em nome de Jesus, vai agora destravando, Pai. Destravando vidas em nome de Jesus. E já prepara um outro coração, Pai, que vai receber perdão. Talvez de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um sogro, de uma sogra, de um amigo, de um ex-namorado, de um ex-marido. Meu Deus, que libera o fluido, Senhor, neste lugar. Vem com a ajuda sobrenatural do céu, Pai. Nós clamamos um Deus que todas as coisas pode. Meu Deus, nós não falamos palavras vazias, mas nós ministramos aqui a Tua palavra. Amém, Pai, e a Tua palavra, ela vem com cura, ela vem com libertação e ela vem com salvação, Papai. Meu Deus, eu sei que isso é só o começo de algo lindo que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Então, Pai, vem. Nós te damos liberdade para completar a Tua obra neste lugar. Em nome de Jesus. Já entrego cada casa, Pai, diante do Senhor, cada família aqui representada. Guarda, Pai. Nos livra de todo mal, de todo ataque de Satanás. Guarda a vida da Vanessa, Deus. Guarda a mente dela, guarda o trabalho,
Amém, tudo Pai. que ela tem Em nome feito de aqui, Pai, tanto Jesus. no Em nome escritório, de no Jesus. consultório ou nas redes sociais, guarda, Pai, a Amém, vida da Pai. tua filha, que ela Amém. continue sendo uma aljava, Pai, nesse Amém, Pai. lugar, Em flecha nome de lançada, Jesus. meu Deus, para acertar corações em nome de Amém, Pai. Em Jesus. nome de Nós Jesus. cremos, Pai, no que o Toma, Senhor Pai, tem para sua fazer no filha. nosso meio e nós Em nos nome de posicionamos como Jesus. filhas amadas Em em nome de nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém e Amém. 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 Receba! Eita, canalha! Ora em língua aí! Glória a Deus. Que bênção, hein? Que bênção. Ô, Vanessa, você é um mistério de Deus, velho. Você é um mistério de Deus. Eu amo muito a sua vida. Eu Muito. também sou muito grata ao Senhor. Eu falo que Escola do Clamor 2022 e 2023, né? Nós temos já 2 anos de Escola do Clamor. A gente se conhece efetivamente 2 anos e meio já. Sim, E sim. o Senhor, ele foi muito bom conosco, porque fez com que estreitasse esse relacionamento. Eu falo que ficamos 15 dias em 2022 e 15 dias em 2023. Sim. 30 dias ali, né, na imersão da Escola do Clamor. E o nosso relacionamento, ele foi estreitando. É impressionante, né? Ô, gente, qualquer dia eu conto a minha amizade com a Van, tá? Mas deixa ela chegar mais. Ó, perdão 2. Lança uma caixinha de perguntas no seu Instagram. Tem algumas para poder responder. Eu acho que a mais difícil que veio mais, eu respondi, que é o porquê é tão difícil perdoar. Eu já falei que é porque a gente é muito ferido e nós precisamos desse amor do Pai. Quando a gente entende o amor, a gente libera o perdão. E aí, se você quiser, na próxima terça, a gente pode agendar a 2. Tá. Nesse mesmo horário, a gente faz a 2 e aí responde as perguntas de todo mundo. Se quiser ter um monte de perguntas, a gente sai só respondendo pergunta. Isso. Pessoal que está aqui, que são os meus seguidores, que estão aqui, vai lá no perfil da Vanessa, segue o perfil da Vanessa, vai lá ser edificado pela vida dela. Quem está aqui também no meu, que não conhece a Raira, por favor, siga a Raira. Pois todos os dias, 6h40, é isso? 6h40 tem live todas as manhãs. Se você acorda cedo, vá acompanhar a Raira, 6h40 da manhã. Já comece o seu dia sendo edificado pela palavra, viu? Isso faz toda a diferença. Aquilo que a gente se alimenta. Se a gente acorda se alimentando de comida podre, como a gente está vendo muito, consequentemente, né, você não vai favorecer o processo de limpeza do seu coração. Então, 6h40, todos os dias ela grava. Ela tem grupo também, né, Raira? No WhatsApp. Tem grupo no WhatsApp. E você fala, é importante falar para as pessoas que você fala também sobre a saúde física, sobre o emocional, sobre o espiritual, tudo. Espírito, na palavra. Até desafio de malhação tem aí no grupo da Raira, gente. Tem cuidando do templo. tem. Ô, Van, eu não sei se você sabe já fazer isso, mas eu queria que essa live também ficasse salva no meu perfil. Como é que faz isso? Na hora que você terminar a live, você finaliza a live, escolhe a capa, você coloca aquela capa que a gente fez, bonitinha, vai ficar no seu feed organizadinho. Tá. E vai ficar fofinho, bonitinho, maravilhoso. E aí você vai colocar a Raira como colaboradora, tá? Aonde que eu nunca vi isso lá, não. Como é que na hora que você vai compartilhar, aí você vai escrever assim, marcar alguém. Aí na hora de marcar, você marca o meu Instagram e vai clicar assim no maisinho, colaborador. Depois também dá pra... Mesmo se você postar, acho que depois dá pra fazer. Se você tiver que Senhor, me ilumina para eu poder aprender a fazer isso. Você já dá conta, tá? E Tá aí, bom. o seu telefone sai assim de página, não sai? Como assim? Quando você levanta assim, arrasta pra cima, ele fica aberto as páginas, né? Dá pra você fazer isso também e buscar a orientação no WhatsApp se você precisar. Tá bom. Mas se não, faça o seu costume normal. Posta a live, porque pelo menos vai ficar salvo, se você não conseguir me marcar. Não, tá? vou encontrar esse negócio de colaboradora, eu vou descobrir. Não, tá bom. Você é brilhante. Pessoal, eu amo vocês. Deus abençoe. Beijo, gente, Deus abençoe, Rairinha. Beijo. Obrigada por tudo, viu? Amo você tá bom, demais. Amiga, eu que te agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Beijo pra Cacau, tá? Tá, pode deixar. Finaliza aí bonitinho. Vou finalizar.